pessoal, bom dia, né? A gente vai começar mais uma aulinha de matemática. A gente chegou a mais uma quinta-feira, né? E eu espero que a gente esteja aí conseguindo passar os assuntos para vocês, tá bom? Espero que vocês estejam compreendendo. Qualquer dúvida é só falar com a Tia Aline, que a Tia Aline responde as dúvidas de vocês, tá certo? Semana passada a gente estudou sobre os números primos, né? Os números primos são números que eles só conseguem ser divididos, né, por um ou por ele mesmo, né? Eu dei o exemplo do 5, do 7, do 11, do 13. Eles só conseguem ser divididos por um e por ele mesmo, tá bom? Os números primos também, eles são quase que infinitos, né? Tem muitos números que, por maiores que eles sejam, eles não conseguem ser divididos por mais de dois números, para vocês terem uma ideia. O 1001, por exemplo, ele não consegue ser dividido por mais de dois números, ele só consegue ser dividido por um e por ele mesmo, né? O 199, ele não consegue. Então, assim, tem números grandes que não conseguem ser divididos, né? Se não for por um ou por ele mesmo, tá bom? Depois a gente estudou sobre a decomposição em fatores primos, né? Que a gente utilizava os números primos para fazer as divisões, tá certo? E hoje a gente vai estudar a página 48, tá bom? A gente vai estudar sobre o mínimo múltiplo comum, que a gente utiliza essa sigla aqui, MMC, para poder fazer nessa representação, tá certo? Então eu quero que vocês vão lá, peguem o livro de vocês, abram na página 48 para a gente poder fazer a nossa aulinha, tá bom? Se quiser dar pausa no livro, pode ficar à vontade. Pessoal, o mínimo múltiplo comum, né? Ele é o menor número que ele é múltiplo tanto de um número quanto de outro. E por isso que a gente usa a palavra comum, porque ele é tanto comum a uma coisa quanto a outra, né? Então, para a gente descobrir qual é o mínimo múltiplo comum de dois números, a gente tem que tirar os múltiplos. Lembra que a gente fez uma continha que era assim? A gente colocava o 0, aí o 3, 6, 12, 15, 18, 21, 24, ou seja, são números de 3 em 3. 0 mais 3, 3. 3 mais 6, 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 12. 12 mais 3, 15. E assim sucessivamente até o infinito, de 3 em 3. E aqui também de 4 em 4. Então, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 e assim até o infinito. Por isso que a gente coloca esses três pontinhos, tá bom? Então eu vou olhar aqui, depois que eu tiro o múltiplo de um número e de outro, eu vou olhar o que que um tem que o outro também tem ao mesmo tempo, né? Se a gente for olhar aqui, eles têm o 12 e tem o 24. Mas quais são os múltiplos? O mínimo. Qual o mínimo? O 12. Não é o menor número, o mínimo não é sempre o menor? Eles têm tanto 12 quanto 24. Então, a gente coloca assim, olha. M3, bota assim um tracinho, que quer dizer, esse sinal aqui, que esse é um Uzinho ao contrário, quer dizer interseção, ou seja, o que tem um e que tem também no outro. Coloca M de novo, 4, igual, abre a chavinha e coloca os números que tem. 12 e 24. Tem outros múltiplos? Demais, tem muitos outros múltiplos. Mas a gente, pelo que a gente conseguiu fazer aqui, a gente só encontrou esses dois, tá bom? Então, qual é o mínimo múltiplo comum? A gente bota MC de 3 e 4, né? Que não é 3 e 4. Qual é o mínimo comum? 12. Então, a gente representa assim. A primeira coisa que a gente vai fazer é tirar o múltiplo de um número e de outro, ver o que é que tem em um, o que é que tem em outro e qual é o mínimo múltiplo, que seria 12, tá bom? Então, é isso, para a gente descobrir o mínimo múltiplo comum de dois números, né? Se tiver só um número, gente, é só um múltiplo. Se tiver dois números, a gente tem que saber o que é que um tem que o outro também tem, tá certo? Basicamente é isso. Então, na página 49, olha aí na página 49.
vai ter assim. Observe os exemplos, né, do MMC de 4 e de 7. Para fatorarmos simultaneamente os números, devemos dividi-los pelo menor divisor comum, pelo menor divisor primo. Pode acontecer que esses números, que esse menor divisor... Pronto, agora vocês observem aí na página 49, tá bom? Vamos tomar aqui a leitura. Na página 49, do lado esquerdo de vocês. Observe os exemplos. MMC de 4 e de 7. Né? Aqui é de 3 e de 4, mas aqui no livro é de 4 e de 7. Para fatorarmos simultaneamente os números, devemos dividi-los pelo menor divisor primo. Pode acontecer que esse menor divisor dividir apenas um dos números. Quando isso acontecer, devemos escrever o quociente, encontrando abaixo o número que foi dividido e repetimos o outro. Ixi, e como é difícil? É porque é assim, ó. Vou apagar aqui, tá? Esse exemplo que eu fiz aqui pra vocês tem no livro, tá bom? Então não tem problema não. Então a gente pode achar o mínimo múltiplo comum, né? Ou seja, o menor múltiplo de um número, sem precisar fazer essas carreirinhas aqui que eu fiz. A gente pode fazer assim também, ó. A gente pega o mínimo múltiplo comum de um número. Nesse exemplo que vai ser o 4 e o 7, e vamos fatorar. O que é fatorar? É decompor, é separar, é dividir, tá bom? Então, a gente vai dividir por números primos também. A gente não vai pegar logo um número grande aqui, não. Vai começar do menor número primo. Qual é o menor número primo? 2. E eu digo 4 dividido para 2 dá 2. Eu boto aqui embaixo, igual eu fazendo o outro. Vírgula. Tem como eu dizer 7 dividido para 2? Não, porque 7 é um número ímpar e então ele não divide por 2. Então, quando eu não consigo encontrar, eu só faço repetir, ó. 7. E agora eu vou trabalhar só com 2. Qual o número que divide 2? 2. 2 dividido para 2 dá 1. E eu repito o 7. Agora sim, qual o número que divide o 7? 7. Então, aqui dá 1, que eu faço só repetir de novo, porque já resolvi. E 1 aqui, porque 7 dividido para 7 dá 1. Então, a conta acabou. Quando eu termino isso, eu faço a multiplicação. 2 vezes 2, 4. Vai dar 4. 4 vezes 7 vai dar 28. Então, vamos botar aqui, bem bonitinho aqui. Fica bem bonitinho. 2 vezes 2 vezes 7. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 7 dá 28. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o menor múltiplo, né? O mínimo múltiplo comum de 4 e de 7 vai ser 28. Se eu for colocar os múltiplos de 7 e os múltiplos de 4, eu vou encontrar que o mínimo múltiplo comum é o 28. Se você quiser fazer a prova aí, você pode fazer. É tanto que tem aqui no exemplo, olha. Na partinha verde, tem assim, o M de 4, né? Que é o múltiplo de 4. Vai ter 0, 4, 8, 12, 20, 24, 28. Vai ter o de 7. 0, 7, 14, 21, 28, né? Então, o menor número que vai ter aí, o MMC, vai ser o 28, que tanto tem em cima, na parte do 4, como tem embaixo na parte do 7, tá certo? Então, tem essas duas formas de encontrar os mínimos múltiplos comuns. Tem como eu fazer aquela carreirinha que eu fiz, tirar primeiro o múltiplo de um número, depois tirar o de outro e comparar. E tem como eu fazer assim, ó, que é mais rápido. Eu já vou dividindo, tá bom? Vou fazer mais uma divisão para vocês entenderem como é que a gente vai procurar o mínimo múltiplo comum. Vamos voltar lá para aquele exemplo do começo que eu dei para vocês, que foi de 3 e de 4. Lembra que eu fiz para vocês de 3 e de 4? Agora a gente vai fazer por fatoração. 3 e 4 e passa o tracinho. Qual o menor número primo? 2. 3 dá para dividir para 2? Não. Então, eu só repito. 4 dá para dividir para 2? Dá. 4 dividido para 2 dá 2. E eu vou botar 2 de novo aqui, ó, para poder dividir aqui. Eu vou repetir. E vou fazer 2 dividido para 2, 1. Já chegou no 1, já chegou legal. Agora eu vou ter que trabalhar outro número. Agora eu vou usar o 3. Por quê? Porque 3 é número primo, ele só consegue ser dividido por 3. Ou por 1, né?
Então, 3 dividido para 3 dá 1 e 1 e acabou aqui. Vocês lembram qual foi o número que eu disse a vocês que era o mínimo múltiplo comum de 3 e de 4? Vocês lembram disso? Então, 2, eu vou pegar esse número aqui e vou multiplicar. Ó. 2 vezes 2 vezes 3, tá vendo? Ó? É o mesmo número aqui. 2 vezes 2 dá 4. Repito aqui. E 4 vezes 3 dá 12. Então, o menor mínimo, o menor número, que é múltiplo tanto de um quanto de outro, vai ser o 12. Se vocês voltarem lá no começo do vídeo, vocês vão ver. E também vai ter na página 48, dando esse exemplo. Tá certo? Então, é isso. A gente vai ter atividade aí, na página 49, tá bom? Para vocês encontrarem os mínimos múltiplos comuns de 2, de 4 e de 8 ao mesmo tempo. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, tá bom? Mas não é difícil, tá certo? Do mesmo jeito que você faz com os 2, você faz com 3 também. Vai ter essa pasta aí da 49, eu vou fazer logo o exemplo, né? Para não ficar sobrecarregado. A gente vai fazer por fatoração, porque o livro aqui, você pode fazer daquele jeito que eu falei, pegar o múltiplo de um e de outro, mas assim é mais rápido. Então, você vai pegar e vai botar. Eu vou fazer a letra A, tá bom? Para vocês não terem dúvida. 2, 4 e 8. Passo para cima, ó. Simples, né? Vou pegar um número que divide os 3 de uma vez só. Que é o 2, o primeiro número. 2 dividido para 2, 1. Aqui já acabou. 4 dividido para 2 dá 2. E 8 dividido para 2 dá 4. Vou usar o 2 de novo, porque já dá para usar. Só que aqui eu já resolvi, então eu só repito. 2 dividido para 2, 1. 4 dividido para 2, 2. Aqui e aqui já está resolvido também, vou só repetir o 2. 2 dividido para 2, 1. Então, eu vou só fazer isso aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, o mínimo múltiplo comum de 2, de 4 e de 8 ao mesmo tempo é 8. Então, aí terminando essa parte aqui, né, que vocês fizeram dos 3 números ao mesmo tempo, vocês agora vão fazer a letra B, a C, a D e a E, tá bom? E também fazer a página 50. Depois da página 50, aí acaba a atividade, tá certo? Então, só a 49 e a 50. Eu espero que vocês tenham entendido o assunto, tá bom? Qualquer dúvida, pode falar com o tia Aline, tá certo? Lembre sempre de fatorar direitinho, fazendo as divisões direitinho. E o número que não é dividido, ó, ele sempre se repete, tá certo? É só isso. Até a próxima e fique com Deus. Beijo!